Fala pessoal, aqui professor Denilson Seixas, vamos para mais uma videoaula. Hoje então vamos falar sobre o absolutismo na Europa, né? Lembrando que o período do absolutismo que a gente vai comentar aqui é o período da Idade Moderna, né? Então, é a Idade Moderna renascentista, o período aí das grandes navegações, o período da Reforma Protestante, o período da formação dos Estados nacionais na Europa, né? Então, o que vai acontecer ali? Vai ocorrer a união entre o rei e a burguesia e vai ocorrer, então, com isso, a formação dos estados nacionais na Europa, né? A burguesia querendo que o rei ceda a eles proteção, que construa aí uma moeda única para ajudá-los no comércio, também a padronização dos pesos e medidas, né? A burguesia precisa disso para ganhar, né? Para ter um comércio melhor. O rei vai se aliar à burguesia, por quê? Porque boa parte dos recursos aí também a burguesia precisa ceder ao rei, o rei precisa construir aí o seu exército, fazer as suas obras públicas, administrar, né, o seu Estado. Claro que não somente com os recursos da burguesia, mas também com a criação de impostos, né? Mas então vai ter uma aliança aí entre burguesia e o rei, e vai ocorrer na Europa, então, a formação dos Estados nacionais na Europa, né? E cada região aí, cada país agora, vai ter um rei, e este rei vai ser um absolutista, né? Vai ter um poder absoluto onde o rei vai comandar todas as instâncias da sociedade, não somente tendo poder na política, mas também controlando aí a economia com o sistema mercantilista, controlando aí parte da religião, né? Controlando a cultura, todas as instâncias aí da sociedade, então, como um todo, o rei se torna, então, um grande poder centralizando o poder nas suas mãos, né? Lembrando que antes, aí no período medieval, havia um poder fragmentado, né? Um poder que era pulverizado, em cada regiãozinha da Europa havia senhores feudais ali que comandavam e administravam a sua região, né? Agora, na Europa moderna, então, vai surgir aí os Estados Nacionais e o rei vai centralizar o poder nas suas mãos. Então, tendo um poder absoluto, significa também que ele tem um poder ilimitado, né? Nesta visão aí do absolutismo, certo? Vamos dando sequência aqui, então. O poder de origem divina, eu coloquei aqui. Muitos absolutistas aí desta época se diziam que Deus havia dado a eles o poder de governar. Então se diz que os governantes da Europa moderna tinham o poder de origem divina, né? Deus deu a eles o poder de administrar o país, e isso fazia com que as pessoas aceitassem o rei como governante, né? Porque quem seria corajoso, né, de se impor ou se opor até ao poder do rei, né, sendo que o rei era um representante de Deus na Terra, né? Essa era a visão da época, né? Então se diz então que o poder de origem divina, né? Então isso era uma estratégia, né? Uma estratégia para o rei governar e estar no poder e ganhar o respeito, né, das pessoas, a adesão dos súditos aí nesse quesito aí, certo? Aqui nós temos então o rei Sol, né, o rei Luís XIV da França, que inclusive se diz que ele lançou essa frase, né? O Estado sou eu, ou seja, eu represento o Estado, eu sou o Estado, eu tenho o poder nas mãos, eu controlo tudo, tudo passa pelo crivo do rei, certo? Então, as leis também, né, são colocadas em prática aí, porque o rei coloca as regras, né? Ele que dita as regras da sociedade. Então, ficou muito famoso essa frase aí,
o Estado sou eu, certo? Como um símbolo aí do absolutismo, né? Então, aqui eu comentei agora sobre um autor chamado Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, então, ele escreveu um livro chamado Leviatã, né? O Leviatã, então, representa aí a ideia de que o Estado é importante, a figura do Estado é importante e o rei sendo esta figura capaz de administrar, né? Não tendo outra figura, outros poderes, né? Como, por exemplo, no sistema de democracia, uma pessoa comum ela pode acessar ao poder, ela pode chegar ao poder. Neste caso aqui do absolutismo, somente então o rei, né, na visão de Thomas Hobbes, teria capacidade de administrar, teria a visão necessária para administrar uma região, né, um país. Então, Thomas Hobbes é a favor do rei, como comandando o governo, né, comandando aí o país, a favor do absolutismo, então. E outra ideia importante, trabalhada pelo Thomas Hobbes, é o contrato social, né? Então, o Thomas Hobbes diz que antes da criação do Estado, havia uma condição na sociedade que era uma condição de insegurança. Ele diz, inclusive, né, que o homem é o lobo do próprio homem. Então, havia interesses, cada pessoa tinha os seus interesses próprios. Então, ele diz que o ser humano ele é egoísta por natureza e o ser humano entra em conflito de acordo com seus interesses, né? Então, antes da criação do Estado, havia uma condição, uma situação que era o chamado estado de natureza, onde prevalecia a lei do mais forte. Então, se alguém mais forte do que eu quisesse pegar um bem material meu, ela poderia pegar, porque eu não teria força suficiente para ficar com este bem material, né? Ela poderia pegar de mim e eu não teria quem recorrer, né? Não havia o Estado ainda. Então, perdi o meu bem material para alguém mais forte. Então, o estado de natureza é uma condição de extrema insegurança, né? Cada pessoa, ela tem o seu poder, algumas com mais poder, outras com menos poder, né? Então, aquela que tem mais poder vai conseguir ter mais sucesso na sociedade. Nesta condição, então, o que foi proposto? Né? Uma hipótese de que a sociedade, então, identificando esta situação, entrou num acordo coletivo, que é o contrato social. Neste acordo coletivo, houve, então, a ideia de criar uma instituição para controlar aí estas situações de desigualdade aí, né? Essas situações aí da lei do mais forte, e esta instituição seria então o Estado, né? Agora então com a criação do Estado, o Estado seria responsável por algumas questões aí de organização, de administração da sociedade. Então agora com a criação do Estado, o poder está agora nas mãos do governante e não mais nas mãos de cada pessoa. O poder foi transferido para o governante. E a partir disso, então, vão se criar leis e todas as pessoas agora estão sob o domínio das leis. Todas elas. Aquelas que não cumprir com as leis, elas serão punidas, seja com prisão ou seja também com pagamento ali de alguns tributos ali, né? Então, algumas multas, por exemplo. Então, a criação do Estado, né? O contrato social, ele aborda isso, né? Então, foi trabalhado pelo Thomas Hobbes, pelo John Locke, pelo Jean-Jacques Rousseau também, né? Então, é importante aí o entendimento aí da criação do Estado, né? De onde é que surgiu aí o Estado, né? Diante de uma condição onde as pessoas viviam numa situação de insegurança, né? E agora o Estado, então,
ele promove a segurança das pessoas, ele promove educação, ele promove a cultura, ele promove a saúde, ele vai ter o exército que vai controlar, vai ter a polícia, né? Então, o Estado agora é que controla aí as instâncias da sociedade, né? E o rei é o grande governante nesse sentido, tá? Depois aqui nós vamos colocar, quando a gente fala então de política desse período, a gente está falando também de um cara muito importante chamado Nicolau Maquiavel, né? O Maquiavel escreveu um livro chamado O Príncipe, que é uma espécie aí de um livro de receitas aí para os políticos, né? Um manual de instruções para os políticos, onde ele vai ensinar como governar, como se manter no poder. Então, vai identificar, por exemplo, lá na Grécia Antiga, como é que o governante fez para ter sucesso, né? Ou qual é o governante que não teve sucesso, por que ele não teve sucesso, por que ele não se manteve no poder. Então, ele vai escrever esse livro aí, abordando as melhores práticas que o governante deve ter para se manter no poder, para estar no poder, para conquistar o poder, né? Então, é uma orientação para os políticos aí, certo? Então, muito importante aí este livro aí do Maquiavel, que é uma grande referência quando a gente fala na política moderna. O Maquiavel, então, é esta grande referência, então, certo? Então, hoje nós tratamos aí um pouco sobre o absolutismo, e o absolutismo ele vai implementar um sistema econômico que é o mercantilismo, né? Consequentemente, vamos citar o exemplo aí de Portugal, né? Portugal colonizou o Brasil e havia esse sistema absolutista e o mercantilismo como sistema econômico, né? Esse formato de capitalismo comercial, ele fazia com que a colônia, né, no caso aqui o Brasil, estivesse a serviço da metrópole, que era Portugal. Então, na Europa, com os reis absolutistas governando, houve, então, o domínio de alguns países aí em relação às suas colônias. Então, aqui na América, nós tivemos aí os dois principais líderes, né, Portugal e Espanha, né? Depois, é claro que havia outras nações já em curso aí, procurando realizar essas políticas, né, absolutistas também. E depois, mais tarde, então, o absolutismo aos poucos vai entrando em decadência, vai ser colocado em xeque, né? E com os processos revolucionários mais tarde aí, com a Revolução Inglesa e a Revolução Francesa também, o absolutismo vai perdendo força, vai se criando aí uma nova visão aí da sociedade, né? Devido as desigualdades que estavam em curso ali, e também uma visão muito interessante aí da burguesia, que lá no início auxiliou o rei a formar os Estados Nacionais, mas que agora, né, durante o período aí da Revolução Inglesa e da Revolução Francesa, a burguesia vai entrar em choque com o rei, em choque de interesses com o rei, porque o rei interfere demais na economia, e os comerciantes, né, a burguesia, não querem mais essa interferência do rei. Eles querem ter um livre comércio, ter lucros, né, maiores, e não querem mais a interferência do rei. Certo, gente? Então, ficamos por aqui por enquanto. Deixo aqui meu abraço para vocês e até o próximo vídeo aí. Grande abraço!